Sabe aquela sensação de olhar para o painel do Analytics e ver que o tráfego simplesmente não sai do lugar? Pois é uma frustração, né? O crescimento do site parece que empacou, enquanto os concorrentes, esses estão subindo no ranking. E a gente fica se perguntando o que é que eles estão fazendo de diferente. Bom, a resposta quase sempre está na construção de links, o famoso link building. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? A gente cria conteúdo, otimiza tudo direitinho, mas nada. Os números não se mexem. É uma situação super comum e que deixa muito dono de negócio, muito profissional de marketing quebrando a cabeça para descobrir qual é a peça que está faltando nesse quebra-cabeça. E olha só, aqui está a peça que faltava. Backlinks. Pensa neles como votos de confiança de outros sites. E pode acreditar, eles continuam sendo um dos fatores de maior peso para os mecanismos de busca. Sinalizam autoridade, relevância, credibilidade. Sabe, sem uma estratégia de backlinks bem feita, é tipo ter uma Ferrari na garagem, mas sem uma gota de gasolina. Ok, então a gente já entendeu que backlinks são a chave. Mas isso é só o começo, né? O desafio de verdade é escolher a tática certa. E aí a gente tem um duelo. De um lado, o tradicional, o clássico, guest post. Do outro, uma tática mais nova que está ganhando uma força danada, o niche edit. E aí, qual dos dois realmente faz a diferença e entrega resultado? É isso que a gente vai analisar agora. Vamos lá, começando pelo campeão de longa data, o guest posting. Mas a ideia aqui não é só conseguir um link não, é muito mais, é uma jogada estratégica para construir autoridade e reputação de verdade em um setor. A definição é bem clara. Escreve-se um artigo de altíssima qualidade, compartilha-se o que se sabe e, em troca, o site que convidou publica esse conteúdo com um link apontando para o seu site. A analogia da conferência é perfeita, né? É como falar para uma plateia nova e se posicionar como uma autoridade no assunto. Agora, o processo não é nenhum passe de mágica, tá? Envolve muita pesquisa, prospecção, a criação de um conteúdo que seja realmente valioso e, claro, paciência, muita paciência. Cada passo exige um esforço danado, e o ciclo todo, desde a ideia inicial até a publicação, pode levar semanas, às vezes até meses. Mas olha, todo esse trabalho tem sua recompensa, e os frutos são ótimos. Guest posting vai muito, mas muito além do SEO. Constrói a marca, coloca um negócio na frente de um público qualificado e, mais importante, cria relacionamentos valiosos no mercado. É aquele tipo de investimento que continua dando retorno por anos a fio. Beleza, agora vamos para o nosso segundo competidor, o niche edit. E a comparação aqui é ótima. Se o guest post é uma maratona para construir autoridade, o niche edit é tipo uma corrida de 100 metros. O foco é resultado rápido. A abordagem aqui é totalmente diferente. Em vez de criar algo do zero, a gente aproveita o que já existe e já funciona. A ideia do niche edit é encontrar um artigo relevante que já está bem posicionado e simplesmente adicionar um link contextual para o site lá no meio. Simples assim. Dá uma olhada em como o processo é bem mais direto. A parte que talvez demore um pouquinho mais é achar a oportunidade perfeita. Mas depois disso é uma negociação rápida e, na maioria das vezes, o link está no ar em menos de uma semana. Sem precisar criar conteúdo, sem aquela espera longa, é papum. Então, o segredo todo está aqui. A velocidade vem porque a gente está basicamente pegando uma carona numa página que o Google já conhece, já confia, já ranqueia. Não tem que esperar indexar, não tem que esperar a página ganhar autoridade, nada disso. O benefício é quase instantâneo. Certo, agora que a gente já entendeu como cada um funciona, chegou a hora do confronto. Vamos colocar os dois frente a frente e analisar as métricas que realmente importam na hora de decidir. Essa tabela aqui resume o duelo de forma perfeita. De um lado, guest posts são ótimos para ter controle sobre a mensagem e construir a marca. Do outro, niche edits ganham em custo e velocidade. Mas vamos mergulhar nesses números para entender o que isso significa na prática. Vamos falar de grana, que é onde a diferença fica gritante. Primeiro, o custo. Um guest post de qualidade, sabe, que envolve pesquisa, conteúdo bem feito, geralmente vai custar entre R$ 1.500 e R$ 2.500 por um único link. Agora compara isso com o niche edit. Por ser uma inserção mais direta, o preço já cai bastante. Fica ali na casa dos R$ 750 a R$ 1.500. Pô, é uma economia bem considerável, né? Agora, vamos falar de tempo. O guest post é um jogo de paciência. É um investimento de médio a longo prazo. Pode levar de 4 a 12 semanas, isso mesmo, até 3 meses, para o Google indexar a página nova e o link começar a fazer efeito de verdade nos rankings. E aqui está o superpoder do Niche Edit. A velocidade.
Como o link entra numa página que já existe, que já tem autoridade, os resultados podem aparecer em tipo 1 a 3 semanas. Cara, para quem está com um prazo apertado, isso muda completamente o jogo. Mas calma lá, a história não acaba em custo e velocidade, não. Agora vem uma reviravolta importante, o fator qualidade. Porque tanto o guest post quanto o niche edit podem ser um tiro no pé, podem ser muito arriscados se forem feitos do jeito errado. E é fundamental entender a diferença entre o bem e o mal aqui. As táticas White Hat, do bem, focam em agregar valor de verdade, em melhorar o conteúdo para o leitor. Já as táticas Black Hat, bom, aí é manipulação pura. É coisa como inserir link em site hackeado. E o risco? O risco é o Google dar uma penalidade que faz um site puff, desaparecer dos resultados de busca. É um preço altíssimo a se pagar. E essa citação resume o perigo com perfeição. DA é autoridade de domínio. Tipo a nota de reputação de um site, sabe? Então, se alguém oferecer um link de um site com DA 70, que é uma nota altíssima, por um precinho de banana tipo $100, pode ter certeza que é uma cilada. Esses sites são as famosas link farms, as fazendas de links, que só existem para vender espaço e podem acabar com a reputação de um site em vez de ajudar. Então, checar a qualidade é crucial. Não dá para pular essa etapa. Então, no final das contas, qual é o veredito nesse duelo entre guest post e niche edit? A resposta mais inteligente, na verdade, não é escolher um ou outro, é combinar os dois de forma estratégica. Uma boa ideia é usar uma abordagem equilibrada, tipo a regra do 70-30. A maior parte do orçamento, uns 70%, vai para os guest posts para construir aquela base sólida de autoridade para o longo prazo. E os outros 30%? Vão para os niche edits, para garantir aqueles ganhos rápidos e preencher umas lacunas estratégicas. É o melhor dos dois mundos. E na prática, como isso funciona? Simples. Por uma marca nova que está começando e precisa construir credibilidade, o guest posting é o caminho. Agora, para dar aquele empurrão rápido numa página específica, ou quando o orçamento está mais curto, os niche edits são perfeitos. No fim, a escolha depende do objetivo de cada momento. E isso tudo nos leva à reflexão final. A estratégia de links que está sendo usada hoje, ela está construindo um ativo sólido, de longo prazo? Ou está só buscando atalhos que, no fundo, criam um risco enorme? O objetivo final não é só subir no ranking, é construir uma autoridade digital que dure, que seja confiável. E o caminho para isso parece ser combinar a força dos guest posts com a agilidade dos niche edits, mas sempre com foco obsessivo na qualidade. Essa é a fórmula para uma estratégia que não só funciona hoje, mas que fica cada vez mais forte com o tempo.